Tem algum lá no projeto? É só 5 no máximo, cada negócio. O quê? Deixa eu ver. Não, só não vou achar. Luciano morre de medo. Luciano morre de medo. Vem, Adriano, pra cá. Se vocês tiverem a oportunidade de vir ao Rio novamente, vai ser em outro momento, outra paisagem, novos conhecimentos. Então sejam bem-vindos ao Rio Potengi. Rio da nossa cidade, rio nosso, rio que começou todo o desenvolvimento da cidade, do estado, começou por aqui. Tá? O Rio Potengi reflete histórias, tradições, encontros e permanências. Ele abraça a cidade que cresceu às suas margens, embalando com suas marés e cotidiano de quem vive aqui. O homem e o rio dançam juntos em um ritmo ancestral, onde cada movimento revisita lembranças e celebra o pertencimento. O nosso Rio Potengi, ele é uma coisa rica. Para vocês terem noção, ele nasce, seu olho de água, é no local mais seco do nosso estado, é na região Seridó, na Serra de Santana, na cidade de Cerro Corá, ou seja, no alto da serra. Então ele passa por 8 municípios, ele percorre 176 quilômetros e passa por 8 municípios. E nesse decorrer desses 8 municípios, ele se junta a mais outros 3 grandes rios e se torna o estuário do Rio Potengi, o que vocês estão tendo o privilégio de conhecer por outro prisma. Ele atravessa o município de São Tomé, Barcelona, São Paulo do Potengi, São Pedro, Elmo Marinho, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e chega a Natal para desembocar agora engasguei, para desembocar no Oceano Atlântico, tá certo? Então vocês observem a imensidão. Isso aqui antes, vamos imaginar isso lá atrás, era mata de um lado, mata do outro. A única forma de atravessarmos o rio era através de barcos ou canoas. Canoas essas pelos povos originários, que eram aqui os verdadeiros donos da terra, os habitantes do rio. Sua vegetação é composta principalmente por restinga e manguezal, habitats vitais para as espécies como caranguejo-sá, a garça e o camarão. As águas do Potengi, elas são fonte de sustento de biodiversidade e memória. A palavra Potengi, alguém sabe fazer, cultivar, curtir e preservar. Só que essa turma aí é a turma novinha. Mas tem outra turma de idosos que fazem todo o que esses meninos estão aproveitando, permaneceu e batiza nosso estado até hoje. Tá? Então assim, vocês vejam o quanto isso aqui é importante. Tudo começou por aqui. Então agora vamos à parte que começamos a vir para o século 20 e 21. À frente, a proa da nossa embarcação, vocês estão visualizando a ponte Newton Navarro. Então, antes de falar da ponte, eu quero que vocês observem essas 2 pilastras a bombordo da nossa embarcação, uma marcada de verde e outra de vermelho. O que significa isso? Isso é como sinal de trânsito para os carros, tá? Então isso serve de orientação para os navegantes, para as embarcações que chegam, para saber o local que é adequado dele passar
e o local que deve ser evitado, para atingir de sua grandeza, de toda seu dinamismo. Então a sua obra sempre retratou o cotidiano das pessoas simples, o mar, a cidade, as pessoas ribeirinhas. E nada mais justo do que uma pessoa que sempre enalteceu o rio Potengi, ele ser homenageado e ser colocado o nome dele nesta ponte, que se tornou para nós a ponte de todos. Por que ponte de todos? Ligando o lado leste ao lado norte da cidade. Essa ponte quebrou barreiras, melhorou o fluxo do ir e vir, melhorou o turismo da cidade de Natal, e foi depois da construção da ponte que aumentou o desenvolvimento da zona norte de Natal. A ponte tem 55 metros de altura e de uma ponta a outra ela tem 1.780 metros de comprimento. Agora, a proa da nossa embarcação, à frente de vocês, vocês conseguem ver um entrocamento de rochas, sim ou não? Sim. Esses daí são os moles de pedra. Essa obra foi feita na década de 30 como um programa de aceleramento do crescimento para a melhoria do nosso canal que levava até o nosso porto. Essa obra teve, uma das suas finalidades, era barrar as correntezas que vinham da Praia do Forte e estabilizar o leito do nosso rio, mas também barrar o assoreamento, que é o acúmulo de areia no leito do nosso rio. Vocês olharem direito de vocês agora para o manguezal, vocês vão ver uns pontinhos brancos ali. Todo mundo está vendo, sim ou não? Ali são as garças brancas. Existem algumas espécies de garças que compõem o nosso estuário, compõem o berçário que é o nosso estuário. Mas continuando falando da obra de entrocamento dessas rochas, com a barragem das correntezas que vinham na Praia do Forte, foi se formando terrenos arenosos, propícios para a germinação de mangues, que são as plantas. Manguezal, o ecossistema, mangue, as plantas. Existem dois tipos de mangues aí nessa área. São o mangue preto e o mangue branco. O mangue preto leva esse nome pois o seu caule, a sua raiz é da coloração preta. Já o branco leva esse nome pelo fenômeno que ele teve que se adaptar para expelir o excesso de sal. Como eles vivem num solo muito salino, com a enchida e secagem da maré, ele teve que se adaptar para expelir esse excesso de sal. Essa obra também deu origem a essa passarela de concreto que leva até o nosso próximo ponto, a Fortaleza dos Reis Magos. Agora, valendo um pacote de blocos seco, vocês sabem a diferença de forte e fortaleza, sim ou não? Não! Saí sem tomar café, foi? Forte é uma pequena estrutura militar para proteger só um pequeno território. Já a fortaleza é uma grande estrutura, mais complexa. Ela tem que ter autonomia para suportar vários dias de invasão